Pessoal, aula assíncrona e muito rápida, tá? Na aula síncrona, nós começamos a ver operações com complexos, operações na forma algébrica, tá? Porque a partir da semana que vem a gente vai começar a ver operações, forma trigonométrica dos números complexos e operações na forma trigonométrica. Na forma algébrica nós vimos as operações de adição, subtração, multiplicação. Introduzimos um conceito chamado conjugado, número complexo conjugado, tá? Isso vai ser muito importante aqui para a divisão. Nós vamos fazer uma discussão rápida, de 5 a 10 minutos aqui, e fiz isso justamente para não ficar muita informação na aula, mas terminada essa aula assíncrona, vocês estão prontos para fazer a nossa última lista aí do terceiro bimestre, tá? Então como é que funciona a divisão com os complexos? Ela não é tão direta, igual a gente viu nas aulas anteriores, né? Por exemplo, a gente viu aqui adição, né? Simplesmente somaria as partes reais com as partes reais, as partes imaginárias com as partes imaginárias. A subtração, mesmo raciocínio, tomar cuidado aí com a troca de sinal, colocar o parênteses, né? Para não fazer confusão sem querer. A multiplicação é a aplicação da distributiva, e depois cai em algo extremamente parecido com o que já foi discutido ali, que é somar as partes imaginárias com as partes imaginárias e as partes reais com as partes reais, tá? Agora, introduzimos aí conjugado, lembra como que é, né? O conjugado troca o sinal somente da parte imaginária, ou seja, copia tudo, trocando o sinal apenas da parte imaginária. Você tem o complexo conjugado, fizemos aí um exercício do número complexo vezes o seu conjugado e verificamos que isso aí sempre resulta num número real. Fizemos a mesma coisa de duas maneiras, tá? Uma mais direta aí, usando aquela regrinha o produto da soma pela diferença de dois termos é quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, tá? E vamos aplicar tudo isso agora aqui na divisão, tanto distributiva quanto conjugado. Por quê? Porque para fazer de maneira fácil a divisão de dois números complexos, a gente tem dois passos. Aqui não é simplesmente fazer direto, né? Somar parte real, parte imaginária com parte imaginária, ou então antes disso aplicar uma distributiva, como é na multiplicação. Aqui você tem dois passos para garantir que você não vai errar uma divisão de complexos. Primeiro, escrever a divisão em forma de fração. Uma divisão pode sempre ser escrita em forma de fração, e é mais comum, inclusive, a gente fazer isso na prática, né? Só lá na escola, quando a gente fazia continha só com o número, que a gente escrevia assim. Hoje, quando eu quero escrever 7 dividido por 2, eu escrevo simplesmente 7 sobre 2. Quando eu quero fazer 1 dividido por 3, eu escrevo simplesmente 1 sobre 3, tá? Então escreva a divisão, toda fração é uma divisão, né? A fração 7 sobre 2 é 7 dividido por 2. A fração 1 sobre 3 é 1 dividido por 3. Então o primeiro passo da divisão de complexos é qualquer divisão que você for fazer, escrevê-la em forma de fração. A segunda é multiplicar em cima e embaixo, ou seja, o numerador e o denominador da fração que você acabou de escrever. Claro que aqui são frações de números naturais, portanto números reais, né? Isso aqui é só exemplo, a gente já vai ver um exemplo aplicado aí para números imaginários, né? Imaginários assim completos, que tem a parte real e a parte imaginária, né? Números complexos, completos, que tem as duas partes aí, né? Ainda assim imaginários, lembra que nós discutimos? Basta ter a parte imaginária para ser imaginário, né? Enfim. Afinal de contas, todo número é complexo, inclusive os reais, tá? Então, vamos fazer em dois passos. O primeiro passo, já circulado ali a flechinha em verde, é escrever qualquer divisão entre dois complexos na forma de fração. E depois tem um segundo passo, multiplicar o numerador e o denominador, ou seja, multiplicar a parte de baixo e a parte de cima dessa fração pelo conjugado do de baixo, tá? Tá até destacado aí. Então são esses dois passos, executando esses dois passos não tem erro. Acabou! A teoria acabou aqui. Claro que eu vou fazer um exemplo para vocês, mas vocês vão ver que no exemplo, sem contar esses dois passos, não tem nenhuma novidade. Cai em operações anteriores que a gente já estudou na aula síncrona, né? Primeiro a distributiva, que a gente estudou em multiplicação, e como a toda multiplicação, depois vai cair numa operação de soma, né? Quando eu falo em soma, é soma algébrica. Pode ser, essa soma pode significar adição ou subtração, depende do sinal ali dos números envolvidos, tá? Então vamos fazer um exemplo só para vocês verem na prática como que eu executo esses dois passos aí. Então eu quero fazer a divisão de Z1 por Z2, ó. Z1 é esse complexo aqui, 3 menos 2i, Z2 é esse complexo aqui, 1 mais i. Eu quero dividir Z1 por Z2. Qual que é o primeiro passo? Escrever em forma de fração, ó. Então Z1, que é o 3 menos 2i, sobre Z2, que é o 1 mais i, escrevi a divisão em forma de fração, ó. Z1 sobre Z2, em vez de escrever assim, eu escrevi em forma de fração, e principalmente pus do lado de lado igual quem é Z1
que é 3 menos 2i, sobre quem é Z2, que é 1 mais i. Esse é o passo 1, escrever a divisão em forma de fração. É esse dividido por esse, então esse aqui em cima, o outro embaixo. Qual que é o passo 2? Multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo. Então eu vou ter que vir aqui no canto, né? Com o tempo vocês não vão precisar fazer isso aqui no canto, mas eu vou fazer para ficar mais claro para vocês. E vou escrever o conjugado do Z2. Como é o conjugado do Z2? É o Z2 com uma barrinha em cima. Como que é o conjugado? Copia o número complexo mudando só o sinal da parte imaginária. A parte real é 1, então é mais 1, não muda o sinal. A parte imaginária é mais i, muda o sinal dela, menos i. Então aí você vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo. Tá vendo? Escrevi em forma de fração, tá aqui ó, em branco, Z1 sobre Z2, e depois vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo. Só isso. Depois caem operações que a gente já sabe. Agora é distributiva, ó. Só para você compreender melhor a distributiva, eu vou pôr um parênteses aqui. Você vai fazer numerador com numerador, ou seja, de cima com de cima, e denominador vezes denominador, de baixo com de baixo, tá? Você está multiplicando aí duas frações. Tá vendo? Então, ó, veja que embaixo, eu já deixei pronto ali, mas vou explicar antes de aparecer, é o produto da soma pela diferença dos dois mesmos termos, ó, 1 e i. Quando é assim, a gente já aprendeu que eu posso ir direto, é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Em cima não tem jeito, não é o produto da soma pela diferença dos dois mesmos termos, são aí termos diferentes, ó, são fatores bem diferentes nessa multiplicação. Aqui nesse parênteses é um fator, nesse parênteses branco, né? É um fator completamente diferente do que está dentro desses parênteses verdes aí. Então é distributiva, não tem jeito. Aqui a gente faz direto o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, porque é como se fosse aqui, ó, só para você entender, A mais B, sendo A1 e o BI, vezes A menos B, sendo A1 e o BI, tá? Então é A quadrado, ó, menos B quadrado, igual a gente discutiu no finzinho da aula passada, tá? Produto da soma pela diferença de dois termos, A mais B vezes A menos B, dá A quadrado menos B quadrado, como a gente fez aí. Em cima não tem jeito, distributiva, tá? Então vamos lá, ó. Olha o arco cor-de-rosa, que é o 3, multiplicando todo mundo lá. 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos i, menos 3i. Olha os arcos azuis, menos 2i vezes 1, menos 2i. Menos 2i vezes menos i, ó, regra da multiplicação, discutimos aí a aula passada, ó. Olha aí, deixa eu só voltar aqui, ó. Menos com menos mais na multiplicação, tá? Então voltando aí onde a gente estava. Arco azul. Menos 2i vezes 1, menos 2i. Menos 2i vezes menos i fica mais, menos com menos mais, então mais 2i vezes i, porque é 2i vezes i, então, né, 2i é 2i quadrado, tá? Feito aí o primeiro passo. Agora vamos dar uma arrumada nessa fração, que ainda dá para arrumar ela um pouco mais, ó. I quadrado é menos 1. Então, deixa eu ver que cor que é boa aqui para isso. O verde eu já usei muito, o azul também, vou usar esse roxo, ó. Esse quadrado aqui vai acabar multiplicando o i que está dentro do parênteses, e o menos continua ali fora. Ou você pode fazer as duas operações ao mesmo tempo, tá? 1 menos i quadrado. Só que i quadrado é menos 1, tá? I quadrado é menos 1, então ele vai ficar ali dentro do parênteses, ó. É 1 menos i quadrado. 1 menos quem que é o i quadrado? É o menos 1, ó. Isso aqui nada mais é do que o i quadrado, tá? Então essa é a parte de baixo. Na parte de cima, eu também posso substituir, deixa eu usar o roxo de novo, esse i quadrado aqui, ó, por menos 1. Então ali vai ficar isso aqui, ó, 2 vezes menos 1 vai dar o quê? Menos 2. Então, ó, eu já vou somar as partes imaginárias, menos 3 com menos 3i com menos 2i vai dar, em cima, menos 5i. Menos 3, menos 2, menos 5i. Aqui o 3 eu só copiei, e aqui eu já fiz 2 vezes menos 1, que é o i quadrado, já ficou menos 2, tá? Aí, ó, pessoal, embaixo, 1 menos menos fica mais, 1 mais 1, 2. Em cima, ó, o menos 5i não mexo mais, porque eu já somei, né? Ó, quando chegou nessa parte colorida, o que a gente fez? Processo de adição e de soma, ó. Parte imaginária com parte imaginária, ficou 5i. Parte real com parte real. 2 é 3 menos 2, porque como era i quadrado, lembra? I quadrado é real, i quadrado é menos 1. O i sem ser ao quadrado que é imaginário, que é raiz de menos 1. Tá? A gente já viu tudo isso na aula síncrona. Então aqui ficou 2 vezes menos 1, menos 2, ali já tinha o 3. 3 menos 2 ficou 1, o menos 5 eu não mexo porque eu já somei os dois imaginários, e embaixo tinha dado 2. A parte operacional, conta mesmo, eu acabei, é mais uma questão de formalismo. Copiei aqui, ó, porque eu fui fazendo na horizontal, isso é igual isso, é igual isso, é igual isso, é igual isso, o resultado final é que Z1
sobre Z2 é essa fração final aqui, 1 menos 5i sobre 2, né? Então, ó, Z1 sobre Z2, 1 menos 5i sobre 2. Para ficar daquela forma que a gente está acostumado de complexos, que qual que é mesmo, gente? A forma que é tradicional de complexos é Z igual a mais BI, ou seja, alguma coisa que não multiplica o I, que é o A, que é a parte real, mais alguma coisa que multiplica o I, que é a parte imaginária. Aqui não está separadinho assim, mas eu posso separar. Porque lembra que se eu fosse fazer essa conta aqui, ó, meio menos 5 sobre 2. Quando é soma de frações, soma, né, que é uma subtração, mas é uma soma algébrica. Lembra que soma pode ser adição ou subtração. Depois que a gente está num nível mais avançado da matemática, é o caso do ensino médio, do ensino técnico, do ensino superior, a gente chama tanto adição quanto subtração de soma algébrica, tá? É juntar, já falei isso várias vezes na aula síncrona também. Quando a gente tem o mesmo denominador, está fazendo uma adição ou uma subtração, ou seja, uma soma de frações, a gente copia o denominador e faz a operação. Quando tem o mesmo denominador é mais simples, né? Copia o denominador e faz a soma aí. No caso aqui, essa soma não é uma adição, é uma subtração. A gente faz ela com os numeradores, 1 menos 5. Tá vendo? Se vale o juntar daqui para cá, né? Também vale o separar. Eu fiz basicamente a conta que tá lá, só que aqui era 5i e aqui é 5i, tá? Só não coloquei o i para simplificar. Mas a gente já sabe, está acostumado a fazer que vale o juntar. Mesmo denominador, mantém o denominador, soma, né, os numeradores. Mas se vale o juntar, também vale separar. Ó. Essa fração, essa expressão aqui, meio separado de menos 5,2, é a mesma coisa que está ali, tanto que a gente fez aqui do lado. Ó. Mantém os denominadores, porque quem está multiplicando o i, na verdade, é o 5, né? Fração multiplicando algum número ou uma letra que não é fração, lembra? Multiplica só o de cima, não mexe no de baixo é como se tivesse 1, como se fosse i sobre 1, né? Então, vai voltar naquilo lá, porque é o mesmo denominador nos dois, mesmo denominador, mantém o denominador 1 menos 5i, quer dizer, a gente desmembra, né? Põe o mesmo denominador, joga um termo para um lado esquerdo e separa do outro termo que fica do lado direito. O i poderia estar aqui junto com o 5, mas para ficar bonitinho A mais BI, ó, bem separado, A é mais meio, B é menos 5 sobre 2, né? E o i não entra, né? A parte real é o meio, a parte imaginária é o menos 5 sobre 2, pois ela multiplica o i. Esse é o resultado final, tá? É mais comum a gente dar separado, porque em complexos é mais fácil a gente raciocinar nessa forma aí, A mais BI, tá? Então Z1 sobre 2 é meio menos 5 sobre 2i. A é meio, menos 5 sobre 2 é B. Tem um outro exemplo aí, ó, a gente fazer o contrário. Na verdade, o mesmo exemplo a gente pode explorá-lo numa divisão de outra maneira, fazer Z2 sobre Z1. Quem que era Z2, quem que era Z1 mesmo, já não lembro mais, mas eu deixei pronto aqui, ó. O Z2 é 1 mais i, o Z1 é 3 menos 2i. Então, o primeiro passo, que a gente já fez igual lá, escrever em forma de fração. Então, agora, ó, eu vou pôr o 1 mais i em cima, o 1 mais i em cima e o 3 menos 2i embaixo. Então, o primeiro passo, que lá era o final da letra A ainda, né? 1 mais i em cima, 3 menos 2i embaixo. Escrevi em forma de fração, não vou escrever assim, vou escrever em forma de fração. Passo 1. Passo 2, multiplicar em cima e embaixo sempre pelo conjugado do de baixo. Na outra, a gente multiplicou em cima e embaixo por 1 menos i, porque esse cara estava embaixo. Agora, o de baixo é outro, então o conjugado do de baixo também é outro. Como é que eu obtenho o conjugado de Z1? Copio o Z1 mudando só o sinal da parte imaginária. Então, copio o 3, copio o 2i, mas muda o sinal do 2i. A gente vai multiplicar em cima e embaixo por 2i. Como faz isso, gente? É distributiva, tá? Esse aí eu vou deixar como exercício, não vale nota. Se alguém mais quiser treinar, tá? Você vai fazer a distributiva, vai fazer o 1 vezes todo mundo aqui em cima, vai fazer o 1 vezes... o 1 já foi, desculpa. Vai fazer o i vezes todo mundo aqui embaixo, tá? E aqui você pode fazer direto, como a gente estava acostumado, ó. É o produto da soma pela diferença, ou no caso da diferença pela soma, né? Porque tanto faz. Você vai fazer como? O quadrado do primeiro, que é o 3 menos o quadrado do segundo. Quem que é o segundo, que aparece aqui igual, independente do sinal? É o 2i. Então, 3 ao quadrado menos 2i ao quadrado. Tá aí em cima, você vai ter que aplicar a distributiva. Eu não vou refazer aqui, tá? Vou deixar isso como exercício, senão o vídeo vai ficar muito longo. Qual que é lá na tarefa tem parecidos, mas com números diferentes, né? A mesma ideia com números diferentes. A resposta aqui, ó, quem quiser tentar fazer e conferir se deu certo, Z2 sobre Z1 vai dar 1 sobre 13 mais 5 sobre 13i, tá? Quem quiser, depois de terminar aqui, desenvolver esse aqui, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, aplicar a distributiva, desenvolver todo mundo, tá? Você vai chegar nisso aqui. Na verdade, você vai chegar em 1 mais 5i, tudo sobre 13, e aí depois você desmembra, né, para ficar, bota o denominador 13 com 1 e soma
com 5 sobre 13 para ficar na forma A mais BI, tá bom? E aí vocês tentam fazer esse aqui, qualquer dúvida vocês vão me perguntar. Ou já vai direto para a lista, se entendeu a ideia, já vai direto para a lista, tá? Para vocês aí ganharem tempo fazendo o que vale nota, ganhar nota e aprender ao mesmo tempo, tá? E qualquer dúvida eu estou à disposição, qualquer dúvida também, claro que eu sempre vou responder vocês, mas se tiver às vezes com um pouco mais de pressa, reassistam a aula, tá? Põe aí de repente numa velocidade mais rápida para não ficar muito demorado e assistam de novo. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Mas fazendo esses 2 passos, você vai cair no que a gente já estudou, que é distributiva e soma algébrica. Mas para divisão, novidade é: escreva em forma de fração e multiplique em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo, tá bom? O resto aí é operacional. Teoria mesmo, novidades são essas 2 frases aí. Beleza, pessoal? Aí, ó, deu 15 minutos, pelo menos dei bastante exemplo. Valeu!